Fala, meus amigos, bom dia. Tô puxando um estudo aqui dessas últimas 2 semanas e aproveitando para gravar aí para fixar melhor os estudos. Primeiramente, a gente tem aqui um gráfico do índice, né? Um gráfico de 15 minutos. Tô puxando um tempo aqui bem amplo, né? Praticamente o mês inteiro de janeiro. Não vou trabalhar com toda essa janela, porque eu acho que não precisa. Mas o que a gente nota inicialmente é que o mercado ele vem trabalhando em uma tendência de alta bem clara aqui, né? O mercado ele fazendo as correções e depois ele indo buscar novos topos aí. Então eu vou pegar o período aí de 10 dias anteriores para não ficar tão longo. Então eu vou trabalhar a partir do dia 16 de janeiro e vou estar puxando as projeções aqui, as correções de FIBO, para a gente ver como que o preço comportou nesses dias. Então primeiro a gente tem, né, o dia 16 aqui, o mercado ele abre, faz um movimento de baixa, depois ele reverte aqui, né, volta em V e vai praticamente no topo anterior. E depois, no dia seguinte, o que a gente tem? A gente tem o mercado acumulando no topo, que é esse dia aqui, né? O mercado ele acumula no topo e no próximo dia, que é o dia 19, ele já abre com gap de baixa. Ele já abre com gap de baixa aqui. Se você não estiver analisando nada, inicialmente você já pensa o seguinte: vou vender porque o mercado vai derreter, né? O mercado estava lá no topo, abriu com gap de baixa, hoje hoje vai derreter aí. Só que quando você pega para analisar as projeções, as retrações de FIBO, você vê que como o mercado está trabalhando em uma tendência de alta, na verdade ele pode estar fazendo uma correção em gap, mas ele não vai cair mais a partir daquele ponto. Nesse dia aqui, eu acredito que eu operei na compra aqui, né? Eu até lembro desse dia, eu peguei essa compra aqui, stop aqui no fundo e levei até próximo do fechamento do gap aqui. E porque qual que foi o motivador dessa compra? Quando eu puxei a retração de Fibo até no topo dos 2 dias, eu vi que o mercado ele estava bem em cima do último ponto de Fibo, né? Ele estava entre os 50 e o 38% aqui. Então, naturalmente, esse ponto já era um suporte. Para o mercado ele reverter, ele teria que perder essa região aqui com bastante força, porque aí ele reverteria essa pernada de alta que ele fez, né? Essa pernada desses 2 dias. Então, o que eu imaginei? Que o mercado ele tinha mais potencial para defender do que para perder essa região. E quando abriu as ações, o mercado ele fez um volume de força compradora aqui, ó. A gente até vê no candle das 10 horas que ele começa a puxar um volume de compra. E aí foi onde que eu decidi fazer minha compra e carregar até no fechamento do gap. Então é interessante a gente ver não isoladamente o mercado em gap, mas sim o que o mercado fez nos outros 2, 3 dias anteriores, para possivelmente a gente poder pegar uma oportunidade mais clara e não ficar enviesado em estar vendendo no mercado que é comprador, né? Que foi o caso desse dia aqui. É, Então, eu vou marcar naturalmente essa região como um ponto de suporte e a gente vai ver que é uma região interessante para o mercado vir a perder, né? E o que a gente tem nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia aqui, nesse mesmo dia de alta, a gente tem o mercado vindo buscar uma região. Se a gente olhar, o mercado ele faz o seguinte, né? O que ele faz aqui? O mercado ele faz uma pernada de alta. Obviamente ele corrige essa perna. Só que depois o mercado o preço ele tem uma decisão a tomar. Ele vai romper a máxima ou ele vai fazer um pivô de baixa e reverter. Então é o que acontece nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, o mercado ele está tomando a decisão. A gente tem uma perna de alta, uma perna de correção. Só que dentro dessa perna vermelha aqui, ó, a gente tem uma perna de venda. Então é natural que o mercado também corrija essa perna de venda para ele tomar a decisão do que eu vou fazer um pivô de baixa, né, que seria a primeira perna, perna de correção, a terceira perna, ou eu vou fazer uma pernada de alta e vou continuar essa tendência maior, que seria os fractais, isso aqui, né? Então o mercado ele toma uma decisão. Então é importante ver que a gente tem duas intenções aqui. A gente tem a intenção de quem está comprando
esse daqui, o pessoal que está comprando e quer levar até essa projeção. E a gente tem o pessoal que está olhando a venda, que é o pessoal que tá olhando aqui, ó, o mercado vai perder aqui e vir embora. Então é importante a gente ter essas duas visões, que tem os dois lados operando nesse movimento. Se eu estou acreditando mais na compra, obviamente que eu vou puxar as retrações de compra. Porém, eu tenho que ter o meu alvo nas regiões onde o pessoal vai estar querendo vender. Que aí é o que acontece nesse dia. Por exemplo, ó, o mercado, como eu disse, né, ele tem essa perna de alta e tem essa perna de baixa. Se a gente puxar as retrações dessa perna de baixa, olha o que a gente tem aqui. Como eu disse, né? O mercado ele fez uma perna de baixa. Então o que a gente tem? Olha como o mercado ele defende nas regiões de FIBO aqui. Dá pra ver que o mercado ele sobe forte, depois ele faz um candle de decisão, um candle de venda, tenta defender, depois um candle de venda, depois outro candle de venda, outro candle de decisão, mais um candle de venda, puxa uma correção e depois estoura para cima. Então é importante a gente estar olhando sempre os dois lados da moeda. Quem está comprando quer comprar onde? Quem está comprando quer comprar aqui. Quem está comprando quer comprar aqui. Quem está vendendo quer vender aonde? Quem está vendendo quer vender aqui. Fechamento do gap, troca de polaridade, as regiões de retração desse movimento de venda, porque a pessoa está imaginando que o mercado vai fazer isso aqui, ó, ele vai buscar essas retrações de baixo, entendeu? Então, se eu estou comprado aqui, no máximo que eu tenho que carregar é dentro dessas regiões. Eu não vou esperar o mercado, eu vou romper e vai embora. Não, eu vou carregar até aqui. Por quê? Porque eu sei que tem outras pessoas querendo vender essa região. E aí eu não sei se o mercado vai defender igual ele defendeu aqui. Eu poderia estar comprado aqui, o mercado fez o quê? Subiu, poderia ter batido aqui e ter devolvido. Então eu não sei. Então o melhor caminho é eu realizar meu trade dentro dessas regiões aqui e esperar uma nova oportunidade. E aí a gente vê o que? O mercado ele deu essa nova oportunidade. Então a gente teve, né? O pessoal que comprou, o mercado subiu até nas retrações, foi até nessa região, pessoal que buscou a venda, tentou vender aqui, né? Aí o mercado ele faz essa perna de correção, né? Ele tenta fazer uma perna de correção para quebrar a tendência, só que na verdade ele faz outra puxada. Então o pessoal que está vendido tentou vender e não foi bem sucedido. E o pessoal que está olhando compra, o que ele vai olhar? Aí ele já volta e olha isso aqui, ó. Perna de venda, mercado corrigiu, tentou defender, não defendeu, aí o comprador está olhando aqui, o comprador está olhando o seguinte, ó, ele vem puxar uma FIBO do dia e ele vê o que? Ele vê que o mercado ele defendeu, o preço defendeu nas regiões de FIBO do intraday. E quando o mercado ele faz esse candle forte aqui, ó, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que, cara, o player vendedor que está defendendo essa perna de correção, ele perdeu. Aqui ele está perdendo força. Ó. Como é que o mercado defende a perna do comprador e mete um candle de força desse aqui de retomada, indo ganhar o topo? Indo ganhar o topo aqui, ó, rompendo os topinhos, tudo com força. Entendeu? Então aqui o vendedor ele já dá uma apavorada. Ele fala, cara, o mercado ele não vai derreter aqui mais não. Porque para o mercado derreter ele tem que perder aqui, ó. Ele tem que dar continuidade, quebrar a estrutura aqui. Se o mercado já está acima da estrutura fazendo candle de força, opa, peraí. Então, a próxima oportunidade de compra seria dentro dessa retomada aqui, ó. E aí você levaria, obviamente, até o topo, no máximo, né? Porque aí eu não acreditaria que o mercado fosse sair rompendo assim e indo embora. Mas já daria um belo trade, né? Entrada aqui e carregar até próximo dos topos aqui. E aí, esse foi o comportamento desses dias em específico, né? O dia 18 e o dia 19. Então, recapitulando, a gente tem uma perna de alta, o mercado corrige, abre dentro das retrações, tem uma retomada, porém o vendedor que está ali no topo, ele está olhando o que? Cara, o mercado ele vai defender aqui e vai perder fundo. Só que ele não defende. Ele defende o que? Ele defende a FIBO do dia. Ele defende a FIBO do dia e tem uma retomadazinha de alta. E a gente vê que nos próximos dias, o mercado ele ficou muito consolidado dentro dessa região, né? Então a gente pode trabalhar com o quê?
A gente pode trabalhar com essa fibra até na máxima, né? Até na máxima dessa daqui ou até na máxima maior, né? Que a máxima maior era essa. E a gente vai vendo aqui. Olha os próximos dias, como que o mercado ele ficou dentro dessa região. Olha isso aqui. Cada, cada divisão dessa daqui representa um dia. Você já deve ter percebido, né? O dia 18 ele começa aqui e vem até aqui. O dia 19 até aqui. O dia 20 até aqui. Eu coloquei para, como eu estou trabalhando com gráfico de 15, para ficar melhor, para me saber onde que o mercado abriu, onde que o mercado está fechando. Enfim, para ficar melhor a visualização. Então, dia 23 ele vem até aqui. Dia 24 e dia 25, né? Então, o que a gente tem, ó? A gente tem o mercado, ele fez a perninha aqui, pá, não conseguiu romper o topo, beleza. Aí ele volta até na onde de novo? O mercado ele volta até na onde? Volta dentro das retrações. Defende a retração, não tem continuidade. Aí se a gente puxar aquela mesma coisa, sempre tem alguém olhando as pernas de compra e sempre tem alguém olhando as pernas de baixa, acreditando que o mercado ele possa vir romper. Então, tem que ter sempre definido os dois alvos. O pessoal que está comprando, ele está comprando aonde? E o pessoal que está vendendo, quer vender aonde? Para você, eu comprei aqui no fundo, você sabe até onde que você carrega, para não perder o trade, né? Então, assim, ó, o pessoal que está olhando compra está olhando essa retração. E o pessoal que está olhando venda? Se a gente olhar aqui, ó, olha que interessante. O mercado ele abriu perto do topo. Fez uma perninha de baixo, corrigiu até nas fibras, até nas retrações de fibra, não precisa nem puxar aqui para mim, para ver que ele está no 50% aqui. E depois fez outra perna. Aí, quando ele volta, ele corrige aonde? Mesma coisa. Se eu puxar aqui, eu tenho certeza que ele está nos pontos de fibra. Ó. Eu vou apagar aqui para ficar claro. Ó. Puxar do topo aqui, mesma coisa. Então olha isso aqui. O mercado abriu o vendedor, beleza, corrigiu. Aí ele vem até no fundo, volta, devolve praticamente até no fundo, fica aqui, volta. No outro dia, ele abre em cima de 50%, volta. Não tem continuidade. Eu vou vender esse mercado a partir da onde? Eu vou vender esse mercado só se ele perder aqui, ó. Então, ele abriu o vendedor, fez 2 candle de 15, tá indo perder fundo. Cara, eu só vou vender fundo se ele perder aqui, ó. Porque por enquanto ele tá, por enquanto para mim, o mercado ele ainda tá nessa perna aqui, ó. Então o mínimo que eu quero é que ele perca essas regiões. Eu vou vender aqui, o mercado abre o vendedor. Fio, o cara vende aqui, o mercado faz o quê? Tum, na cara. Aí ele vem de novo. Nossa senhora, agora vai derreter. O candle de 15 aí, só candle de 15 forte. O mercado caiu 1000 pontos. Ele vem e faz o quê? Tum, defende de novo. Entendeu? Então assim, é importante sempre estar olhando os dois lados da moeda. Quem está comprando e quem está vendendo. Então, vou puxar de novo aqui. Até no topo. Então, igual eu expliquei, né? O mercado ele faz esse movimento de baixa, depois ele corrige até aqui. Então, eu peguei o trade no fundo, cara, minimamente eu vou tentar soltar dentro das retrações dessa perna de baixa. Porque o mercado pode fazer isso aqui, eu não vou saber a hora que ele vai romper ou a hora que ele vai dar continuidade aqui, respeitando essa segunda perna. Então, é importante a gente sair sempre nos alvos, tanto da compra quanto da venda. Então, esses tem que ser os nossos alvos. E aí, o que o mercado ele vem fazendo nos próximos dias, né? Ele abre, igual eu falei, né? Ele não perde a região de fibra, sobe até aqui, não consegue ganhar o topo também, o mercado está lateral, porém ele está respeitando as regiões de fibra. Volta, faz um movimento de queda, defende novamente, ó. Defendeu novamente, volta lá em cima. Aí ele vem caindo, né? O dia 23 ele ficou lateral, abriu perdendo fundo. Ele abre perdendo fundo aqui, logo ele já tem uma retomada. Para mim vender esse mercado, nesse dia 23, o que eu estou olhando? Esse dia 23 aqui, eu acredito que eu não operei. Eu não operei, ou então eu tentei fazer algumas operações aqui dentro. Porque nesse dia aqui, o mercado ele me deu uma confundida. Porque o mercado ele abriu com gap abaixo dessa região de fundo, né? Que a gente tem que esperar perder para vender. Então o que eu imaginei? Falei, cara, o mercado abriu em gap, ele vai vir buscar liquidez. Lembrando, esse aqui foi o dia que o Eli pegou a venda aqui, né? Ele pegou essa venda aqui. E eu tava olhando o que? Eu falei, cara, o mercado não vai lá em cima. Ele vai fazer o quê? O mercado abriu um gap, ele vai corrigir até no meio aqui e vai fazer um candle de venda.
Quando ele fizer esse candle de venda aqui, eu posso tentar pegar esse candle, esse movimento aqui, porque aí ele pode quebrar essa estrutura, que ele já está abaixo das regiões de fibra. E aí o mercado faz o quê? O mercado mete essa perna de compra aqui e vai embora. Aí eu falei, cara, não vou vender mais esse mercado aí. E comprar eu fiquei desconfortável, porque estava na cara do topo. Então praticamente esse dia aqui eu fiquei bem confuso quanto à intenção do mercado. Eu fiquei bem confuso aqui quanto à intenção do mercado. Mas a mesma coisa, se a gente puxar, eu vou sempre apagar a FIBA aqui para não confundir. Mas se a gente puxar a retração lá em cima, a gente vê que o mercado ele tava, ele rompeu um pouco, né? Ele chegou a romper um pouco aqui nesse candle. Mas, mesma coisa, sempre buscando as retrações dos movimentos. Ó, o dia da compra, né? Foi esse dia aqui, né? O mercado ele sobe, olha quantos candles ele faz. Se a gente puxar em pontos aqui, ele praticamente subiu 1.500 pontos. 1.500 pontos. O que ele faz? Ele corrige. No olho você já consegue ver que ele está em cima da retração de fibra. E aí? Aí você puxa. Olha essa defesa. O cara que está querendo comprar é aqui, fi. Compra aqui, ó, stop no fundo aqui e tentar pegar um movimento aqui nessas regiões do topo. Nessas regiões de topo aqui. Porque como o mercado estava lateral, era difícil você acreditar que ele ia romper e ir embora, né? Não dá para saber. Então, minimamente essa região do topo. Pegou aqui e soltar aqui. Quanto que daria? É um trade de 500 pontos aqui, né? Vamos se dizer, 1 para 1, né? Porque o stop aqui também estava salgado. Só que o trade ele pagou 1 para 1 aí. Então, assim, olha para você ver. Puxando aqui, né? A FIBO intraday, que seria esse movimento. O mercado sobe, corrige, defende. Aí depois ele volta, faz um movimento de venda, defende de novo. Então assim, pessoal, a gente tem que olhar a FIBO, porque tá nítido. Você tem que ter um contexto para fazer suas operações. Vai ter momento que não vai defender? Vai ter momento que não vai defender. Só que a maioria do momento, se você tiver confluências para somar junto à sua análise, você vai conseguir aproveitar boas oportunidades. Então, mais uma vez, vamos puxar a fibra do topo aqui para deixar ela, né? E aí o que o mercado ele vem fazer? Ó? Ele vem defendendo praticamente a semana inteira dentro dessa região. Ó. Você vê que quando ele perde, ele abre, sobe, defende de novo, defende. O dia 25, dia 25, o que o mercado faz? Ele abre, faz um movimento de venda. Até concordo quem conseguiu pegar essa venda aqui, né? Pegou essa venda e carregou até nas retrações. Só que mais uma vez, onde que o mercado defende? Deixa um candle, puta de um candle retomada aqui, ó. Perdendo a mínima e depois praticamente quase ganhando a máxima. E olha o estouro que ele faz lá pra cima. Tanto que é importante você tá olhando isso. E se a gente puxar aqui também desse dia isolado, do dia que ele abriu com gap até lá na máxima, a gente vai ver que ele também defende a mesma retração. Pá, perna de alta. E aí o que a gente tem? O dia 24 o mercado fez um movimento de queda, beleza. Até no topo, é onde que o mercado joga. Olha isso aqui, olha que perfeição. Perna, corrige. Depois já mete uma retomada aqui, joga lá na onde? Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, que é essa projeção, né? O mercado repetindo essa perna aqui, o mesmo tamanho dela, ele repetindo aqui pra cima. Então olha isso, ele defende lá em cima. O mercado conseguiu romper. Onde que é meus alvos? O mercado conseguiu romper aqui. Onde que é meus alvos? Inicialmente é essa região, né? É os últimos movimentos aqui que o mercado fez pivô. Então meus alvos seriam nessa região. E aí, mais uma vez, como é que o mercado ele se comporta lá em cima? Como é que o mercado se comporta lá em cima? Vem buscar as regiões, não consegue dar continuidade, né? Ele não consegue dar continuidade. E depois ele vem e rompe. Ixi, a ferramenta aqui tá me dando um pau, hein? Eu tenho que ficar fechando ela para me poder mexer no gráfico. Então o que o mercado faz? Busca as regiões e dá para ver que o preço nesse dia aqui, ó, ele abriu aqui.
Ele tenta uma retomada, não conseguiu. Ele faz uma correção, volta até lá no topo, não conseguiu. E depois aí ele vem fazendo candles de força perdendo, né? Nesse dia em específico, ele não trabalhou com uma queda tão acentuada. Se a gente puxar o dia 26 aqui, ele não trabalhou com a queda tão acentuada. Gráfico de 15, né? Lembrando, o preço ele fica um pouco mais resumido, mas a gente vê que o mercado ele fez um movimento interessante, que foi o que? A gente tem essa região de troca de polaridade, né? O preço abre lá em cima, na região do topo, vem buscar essa troca de polaridade aqui, região de suporte, defende, ele defendeu, né? Vários candles de compra, dá para ver aqui, ó, candlezinho de compra, outro candle de compra, e, e depois ele fecha dentro dessa região. Só que o que é interessante a gente olhar? Esse movimento foi importante, por quê? Porque como eu disse, o mercado ele sempre tem quem está olhando a compra e quem está olhando a venda. Quem está olhando a compra, o cara tá aqui, ó. O mercado corrige, vai romper topo e vai explodir lá para cima, né? E o cara que está olhando a venda, o cara está olhando o quê? O mercado no dia 26 fez uma perna de venda, agora está fazendo uma perna de correção. Perna de correção. Para ele fazer o quê? Perder fundo e projetar isso aqui para baixo, né? Então a gente tem as duas retrações de fibra. A gente tem na compra e tem o cara que está olhando a venda, a retração de venda, que é onde que o mercado ele vai quebrar o padrão aqui de continuidade. Então o que? O mercado ele ganhando aqui, ele continua essa perna maior, e o mercado ele quebrando aqui, ele pode dar continuidade nessa perna vermelha de baixa, que é o que ele faz. Se a gente puxar a retração, olha para você ver, do topo a mínima desse dia, onde que o mercado morreu? Olha aqui. O mercado faz a perna de venda, corrige, olha aqui onde as regiões que ele está defendendo. E ele finaliza o dia nessa região. No outro dia, olha aqui, o mercado abre, esse aqui é o primeiro candle do dia 27. O mercado abre, tenta uma retomada, faz um candlezinho aqui, ele tenta uma retomada, deixa um candle de indefinição com bastante pavio aqui, e depois ele faz um candle forte de venda desse. Cara, o mercado ele está quebrando a estrutura. Para o mercado ele ser comprador aqui, ele teria que estar fazendo o quê? Abriu esse verde aqui, tinha que estar fazendo isso aqui, ó. E metendo candle para cima, rompendo máxima. Aí o mercado ele faz o contrário, candlezinho fraco e candle de venda. Eu fui pegar a venda nesse candle, aqui. A venda de sexta-feira que eu carreguei até na mínima aqui, né? Eu peguei a venda nesse candle porque eu vi o mercado ele fazendo esse movimento. Qual que é o movimento? Ele defendendo nessa região e depois ele faz esse movimentinho de baixa, tenta corrigir. E na hora que ele vem com esse candle forte nos 15, eu acreditei que isso seria esse pivô que fez. Justamente esse pivô que o preço estava fazendo, que seria isso aqui, né? Esse candlezinho verde que representa essa correção. E o vermelho que eu entrei, bastante força de retomada, representava a continuidade do pivô. Então foi isso, praticamente aí essas 2 semanas, o preço, como o preço veio trabalhando. E aí depois eu joguei essa retração que eu joguei lá embaixo, no fundo do caixote, porque imaginei que se o mercado corrigisse, ele ia trabalhar com um possível espelhamento desse movimento, né? Puxar o caixotinho aqui e a gente colar para baixo, a gente vê que os alvos eram lá nas mínimas. As mínimas dessa região de liquidez aqui, né? Que é um suporte também muito interessante. Então, foi isso que eu usei para conduzir a minha operação. Falei, cara, o mercado ele pode defender esse meio? O mercado ele pode defender esse meio aqui? Dessa fibra? Pode. Ele já estava defendendo a região, estava perdendo. Só que eu falei, cara, as ações alinhadas, o tanto que as ações estavam alinhadas, né? Ainda tem. Mas aqui já estava no final do dia. Mas até tenha do lado aqui como que as ações estavam. Ela estava caindo mais de 2%, 1,5% para 2%. Eu falei, cara, o mercado não vai defender já logo nessa região. Ele não está com cara de que vai defender nessas regiões. Mas o meu alvo era aqui, era 500 pontos só, meu alvo era de 500 pontos.
O meu alvo ele tava por aqui mesmo. 500 pontos. Só que na hora que eu vi que o mercado meteu esse candle de força aqui, eu falei, mano, eu vou proteger, eu não vou sair, eu vou proteger, eu vou protegendo, estrangulando. E aí foi onde que eu saí no fundo. Então assim, deixando o recado que sempre é importante olhar os dois lados, sempre olhar quem está comprando, e se o mercado ele vai dar um sinal técnico de defesa, e olhar quem está pensando na venda, entendeu? Porque o cara que estava pensando na venda na sexta-feira, o cara estava olhando isso aqui, ó, o mercado fazendo correção, corrigiu até no ponto de FIBO, meter a projeção para baixo, entendeu? E o cara que estava pensando na compra, o cara já estava olhando isso aqui, ó, não, o mercado vai vir, vai corrigir aqui e vai meter para cima. Só que aí você tem que ficar de olho nas estruturas. O mercado, para ele dar continuidade em uma estrutura de alta, ele tem que ganhar a última, né? Então, é igual o exemplo aqui, ó. Se a gente puxar a retração, para o mercado ele dar a continuidade dessa perna de alta, foi o que ele fez aqui, ó. Ele tinha que ganhar esse topo. E ganhou com muita força. Então, quando o mercado ele faz essa barra, você fala, cara, ele tem mais chance de dar continuidade no movimento do que defender e perder o fundo. Porque para ele quebrar essa estrutura, ele teria que perder aqui, ó. Então, quando ele faz essa sequência de candles, eu estou mais olhando a compra do que a venda. Eu sei que para ele pegar tração na venda, ele tem que perder essa região. Então, ele tem que fazer um movimento forte para me vender. Ah, o mercado está subindo desse jeito aqui, ó. Vou vender. Aí você vende nesse candlezinho aqui, o mercado não anda nada, já te estopa. Entendeu? Então, sempre tá olhando o alinhamento do mercado junto com as ações, olhando as regiões de FIBO. Olha aqui. Deixei parado aqui, já tô vendo, né? O mercado subiu, foi lá nas retrações, devolveu. Olha essa região. Aí eu te pergunto, qual que é a região que eu vou esperar o mercado perder para vender na segunda-feira? Cara, é óbvio que é essa região aqui que tá marcada, né? É óbvio que é essa região aqui, ó. Aí o preço, segunda-feira ele abre fazendo o quê? Ele abre aqui, ó. Vou vender? Cara, óbvio que eu não vou vender, ué. Vou procurar venda aqui. O mercado já defendeu o suporte, tudo aqui, ó, as regiões. O mercado defendeu o suporte, abriu com força compradora. Eu vou ficar caçando venda aqui. Ah, o mercado vai derreter. Filho, não vai, moço. O mercado ele vai derreter a partir desse ponto aqui, ó. Se o mercado abrir aqui com muita força. Aí sim, talvez ele venha buscar esse fundo, ó. Que faz parte da retração maior. Aí sim. Agora, enquanto o mercado ele estiver trabalhando aqui acima, eu estou muito mais acreditando que ele possa vir buscar as retrações lá para cima. Que seria essas retrações aqui, né? Que seria essas retrações aqui. Junto com a troca de polaridade, onde o mercado rompeu, e as retrações de fibra. Vou vender aqui? Não vou vender. Eu vou olhar como o preço trabalhou aqui. O preço chegou desse jeito aqui, ó, forte. Abriu com gap de alta, tá forte aqui, ó, metendo pivô, forte. Ah, vou vender porque agora ele vai derreter lá embaixo. Fih, não vou esperar ver como é que é o comportamento do preço nessa região. Ele defendeu aqui e tem possibilidade de perder a mínima, aí sim eu vou acreditar que ele vai dar continuidade. Agora dentro dessa região, dentro desse caixote, aqui é compra, aqui em cima é possibilidade de venda, só que não fica tão claro. Às vezes você vai ficar tentando pegar trade de compra e venda aqui e o mercado não vai nem para um lado nem para o outro. Porque o comprador está olhando o fundo e o vendedor está olhando a região do topo. Então tem que esperar o mercado perder essa continuidade. Por exemplo, se ele ganhar aqui, eu vou acreditar que dentro dessa pernada maior ele só corrigiu isso aqui, está fazendo isso aqui. Se ele meter essa daqui, ó, aí na hora que ele estiver nessa região do fundo, eu vou entender que ele vai estar buscando as projeções de baixo e está quebrando essa estrutura de alta que ele vinha fazendo. Então é desse jeito aí que eu trabalho com os FIBO, juntando, juntando, né? Junto com a variação das ações. Uma região aí pra você ver. Toda de compra. Tem que esperar perder essas regiões para estar tá procurando uma venda. Ó, o mercado abre o quê? O mercado abre ganhando aqui, fazendo pivô. Ah, vou vender? Não, filho, o mercado às vezes está fazendo essa perna aqui, ó. Corrigiu. Quero vender aonde? Quero vender quando o mercado fazer isso aqui, ó.
vir perdendo minimamente esse suporte. Porque como a região aqui é grande, ele tem potencial para vir até nessa de baixo. Aí dá para pelo menos pegar esse trade. Mesmo ainda tendo essa região de suporte aqui, ó. Mas daria para ficar vendido e buscar aqui 600 pontos, né? Então ele perde fazendo isso aqui. Abriu na compra, metendo candle de compra aqui. Eu vou estar olhando isso aqui, ó. Não, ele pode estar dando continuidade de alta. Entendeu? Então é mais ou menos isso aí que eu olho, alinhado junto com as ações, né? Se eu puxar aqui, ó, se eu puxar, não fica não. Se eu puxar aqui, a gente vê o mercado ele dizendo bem isso, ó, as ações. Aqui, Vale 3%, Petrobras 2,20, Itaú 2, os bancos tudo caindo. 3%, B3 caindo. Mano, eu vou procurar compra. Fio, eu tô alinhado para venda. Eu quero é vender porque o mercado ele vai cair com mais força nesse movimento. Ah, o mercado abriu meia boca. Isso aqui tá tudo tá comprador, tá mais ou menos. Ah, não, pera aí que eu vou esperar para vender. Não, fio, o mercado vai reverter compra. Então é mais ou menos desse jeito que eu trabalho. E puxando esse estudo aí para reforçar para mim o que o mercado fez e aproveitando para compartilhar com vocês aí. Ok? Ótimo domingo a todos. Segunda tem mais.